Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me chamo pastor Cícero Guimarães e nessa oportunidade vamos ler a palavra do Senhor na carta a Timóteo, no seu primeiro capítulo, versículo 2. E a palavra do Senhor diz o seguinte: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta passagem, o que me chamou a atenção foi essa palavra no começo que fala verdadeiro filho na fé. Ora, se há um filho verdadeiro, portanto, há um filho falso. E eu gostaria de trazer um paralelo nesta oportunidade sobre o filho natural. O filho natural, nós vemos que ele é semelhante ao pai quando ele aprende do pai. Ele pergunta ao pai como as coisas funcionam, o que é, o propósito, o porquê e o como fazer das coisas. Ele segue o seu pai, o modo de falar, o seu modo de agir, o pensar, e ele está disposto a ser ensinado, sujeito ao seu pai e obediente ao seu pai. Portanto, esse é o filho natural. Agora, trazendo no âmbito espiritual, nós vemos o filho na fé verdadeiro. Ele é um filho que representa ao seu pai. Ele é um filho que honra e respeita ao seu pai. Ele é um filho que procura aprender com seu pai. Ele é um filho que demonstra aspectos semelhantes ao seu pai. E nós podemos ver agora um filho falso, ou em outras palavras, um filho que não demonstra aspectos de um filho verdadeiro na fé. É um filho que não tem uma liderança sobre si. Nós vemos hoje, nesses dias modernos, o movimento dos desigrejados. São crentes que querem se chamar filhos de Deus, mas que não têm uma submissão local. E eu, portanto, me pergunto, será que eles se submeteriam a uma liderança espiritual? Se submeteriam à liderança de Deus para as suas vidas? Em segundo lugar, um filho que não é verdadeiro na fé, ele não se importa com o pai. Portanto, se ele não obedece, ele não está se importando. Em terceiro lugar, ele não consulta ao pai. Principalmente esses desigrejados que querem, como Jesus diz, serem pastores de si mesmo, não têm liderança, não consultam a ninguém porque eles lideram a sua própria vida no seu bel prazer, como lhe convém, conforme o seu entendimento, e não se importa, portanto, da opinião de outros e não vai consultar ao pai. E próximo, ele comporta o filho que não é verdadeiro. O seu comportamento não é segundo o padrão do seu pai. O pai se comporta de uma maneira prudente, o seu filho é imprudente. O seu pai, ele é honesto, o seu filho, ele é desonesto. Ele é um ladrão, ele não cumpre os seus contratos. E, finalmente, um filho não verdadeiro. Nós podemos ver os falsos profetas. Nós podemos ver maus obreiros, nós podemos ver os hipócritas. Eles não seguem um traço de um filho verdadeiro para representar o seu pai. Trazendo um paralelo espiritual, nós vemos a pessoa de Jesus Cristo. Ele é um filho aqui na terra, encarnado, ele sempre apontava para o seu pai. Ele honrava a Deus como pai, como criador, como soberano, como liderança. Ele dava glória a ele. Ele mencionava ele dos milagres. Mesmo ele operando, ele dizia que não era ele, mas que Deus operando através dele, que dava honra, dava glória, honra, respeito ao seu pai. Consultava ao pai, orava ao pai, se importava com o pensamento do pai, com os desejos do pai, com o plano, a vontade do pai. Nós vemos Jesus, antes de ser crucificado, ele estava orando no monte, ele disse, ele estava em agonia, estava sofrendo, e ele diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Este foi um filho verdadeiro. E nós vemos também no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo, ele falando à igreja, como nós vemos no texto da Santa Ceia, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor. Em outras palavras, ele foi discípulo de alguém, foi ensinado para alguém, ele foi um filho na fé de alguém. E ele diz: assim como recebi do Senhor, assim eu vos digo. E aí também ele fala para nós, assim, agora Paulo, ele falando de si mesmo, aquilo que eu recebi, eu vos ensino, e assim nós também devemos fazer.
E os nossos pastores também. Nossos pastores, agora aqui locais, né, nessa terra, aprenderam dos seus pastores. E assim eles prosseguem adiante. E nós aprendemos dele, sendo submissos a ele. E como nós podemos identificar um filho verdadeiro ou falso? Pelos seus frutos. Você vê um filho verdadeiro, ele imita ao seu pai, em verdade até filhos falsos, né? Filhos falsos imitam a alguém. No caso, deixa pra lá. Eles imitam, um filho verdadeiro imitam. E finalmente, que nós possamos ser filhos verdadeiros na fé de Deus, através da liderança local, porque a palavra do Senhor nos diz, o próprio Senhor Jesus disse que toda autoridade foi instituída por Deus. A autoridade vem de Deus. Que possamos ser filho verdadeiro na fé de Deus, através da liderança local na igreja, e acima de tudo, possamos ser filho verdadeiro de Deus. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.